Olá, pessoal. Hoje começamos o primeiro episódio do Preto no Branco. É uma série para desmistificar o mercado imobiliário. Eu me chamo Andressa Pedroso, sou corretora de imóveis, ex-atleta de futebol profissional e vou ser a host desse podcast. Nós viemos aqui para falar sobre 4 assuntos hoje. O que valorizar na hora de comprar um imóvel. Se o imóvel traz um retorno financeiro rápido. Por que comprar o imóvel com um profissional? Qual é a parte jurídica, ali, a importância da parte jurídica. E também as tendências do mercado imobiliário para 2023. Hoje eu convoquei aqui para minha bancada um time forte. A minha escalação veio bem feita. À minha esquerda eu tenho o nosso Gustavo Goulart, mais conhecido como Bagé, 45 anos, 21 anos de imobiliária. 22 agora. Murilo Machado, né, corretor de imóveis, diretor comercial da Imobiliária Bagé, 44 anos. Fez questão de grifar que ele é o pai da Valentina. Valentina vai acabar vendo isso. Ganhou pontos. E o Darlan Brasil, né, nosso gerente comercial da unidade Bagé Parque Una. 37 anos, né, Darlan? Natural de Charqueadas. Tá novinho. Tá certo. Então, antes de começar os nossos assuntos, eu queria ouvir um pouco de vocês, como que vocês começaram no mercado imobiliário, o que fez vocês chegarem um pouco até aqui. E a pergunta que não quer calar, né, Bagé? Por que o nome Bagé? Né? Quem é o Bagé? Agora estamos indo para 22 anos de imobiliária, então conta um pouquinho para nós sobre a tua história aí. Bom dia pessoal. Bagé é pelo seguinte, porque morava em Bagé, nasci em Bagé, vim com 10 anos para cá e o meu apelido se tornou Bagé, porque eu falava tudo com D, de Bagé, de Pelotas, de Arroio Grande, né? E aí o apelido era de Bagé, não era Bagé. E depois tiraram o D e ficou só Bagé. Então, como ficou muito conhecido, e só minha mãe me chama de Gustavo, então eu resolvi botar o nome da empresa de Bagé Negócios Imobiliários, porque eu tive o conselho de uma agência, que é a F, que trabalha comigo desde que a gente começou, o Felipe Pacheco, que tinha que ser Bagé porque era muito conhecido. Tinha bastante relacionamento, então se tornou Bagé por causa disso. Certo. Tu começou com 24 anos ali? Eu comecei com 24, nem me lembro, André, só acho que 23 anos. 23 anos. Bem novo. Comecei trabalhando de corretor de imóveis, comecei trabalhando na Firosoto como agenciador, passei para corretor, depois saí da Firosoto, fui trabalhar de corretor exclusivo do Ricardo Ramos, que era um construtor na época, que era o nosso maior consultor, e depois abri a imobiliária Bagé. Muito bem. Né? Então, Murilo, conta um pouquinho para nós. Eu tô no mercado imobiliário já há 12 anos, né? Também comecei na mesma imobiliária que o Bagé começou, vendendo um produto na época, Minha Casa Minha Vida, né? Passei por algumas imobiliárias já e entendi e gosto muito de trabalhar esse imóvel na planta, tá? Que eu acho que hoje é o que traz mais rentabilidade para esse cliente, para o nosso cliente, entendeu? E tentei me especializar o máximo que eu pude até o momento, pretendo me especializar mais ainda neste ramo de negócio, porque essa é uma profissão que eu, quando cheguei no mercado, achei que ia ser uma profissão de estar corretor, né? Como a gente conversa muito, né? E eu vi que não, que é a cachaça que eu gosto, né? E é essa profissão que eu tô para seguir e vou seguir para minha vida inteira. Eu acho que todo mundo começa sendo corretor de imóveis não como plano A, né? Eu acho que todo mundo começa porque não deu certo em alguma coisa, e esse é o grande erro. E quando as pessoas... Eu fui uma das pessoas, né, que não era o propósito inicial, mas eu acho que a gente acaba se apaixonando pela profissão e acaba ficando. Não tem como não ficar, né? É verdade.
Do Brasil! Eu tô na mesma linha do Murilo aí, quase 12 anos já de profissão também. Comecei na mesma escola, tive alguns professores parecidos. Pô, tá ficando chato isso, hein? Pois é. Mas é quase 12 anos já. Eu fazia faculdade de engenharia, estava no 7º semestre. Fui convidado por um amigo para trabalhar como corretor de imóveis. E aquilo que dizem, que o corretor de imóveis ele sai de ônibus de manhã para trabalhar e de noite ele pode voltar de carro zero, né? E foi exatamente o que aconteceu, não necessariamente, né, eu voltei de carro zero, mas no meu primeiro mês aí eu me deparei já com uma venda aí de R$400 mil, o que na época era muito dinheiro. Então, e isso fez com que eu começasse a gostar muito. Naquele momento eu segui bastante aí, focado na minha faculdade, mas eu acabei tendo que dividir. Ou eu vou para um lado ou eu vou para o outro. E eu optei pelo lado que estava me satisfazendo, que foi a corretagem. E isso aí eu sigo até hoje. Para mim vai ser o plano A até o meu fim. É que quem leva como plano B não vai ficar, né? E ainda mais que agora a tendência é inovar, a gente tem que estar sempre tentando, né, inovar o tempo inteiro. Então não tem como ficar na profissão se não levar a sério isso. Se não criar uma rotina de trabalho de todos os dias, de ter que ser corretor de imóveis, não tem como ficar no mercado. O mercado é muito disputado, muito exigente. Não tem como trabalhar só fazendo plantão e nos dias que não estão de plantão tem que trabalhar mais ainda do que o dia que está de plantão. Então, essa é a nossa vida. É sábado, é domingo, não tem feriado. Infelizmente é assim. Abdicar de algumas coisas para ter sucesso. É uma profissão que não tem limite de ganho. A gente pode, como disse o Darlan, muito bom, bem colocado, pode sair de ônibus e voltar de carro zero de tarde. Então, depende do foco. E aqui nós temos grandes profissionais, né? A nossa vendedora número 1 aí, até agora, Andressa, sabe muito bem disso, porque trabalha bastante. Bom, vou contar um pouquinho como que eu entrei, então, no mercado imobiliário. Bom, desde que eu me entendo por gente, eu sempre fui atleta, né? E sempre tive essa tendência de autocobrança, de tentar fazer um pouco mais que os outros e tentar inovar e ficar... Eu sou de inventar, né, Bagé? Disciplina, né? Eu sou de incomodar, né, Bagé? Focada, foco. Então, quando eu decidi parar com o futebol, devido a diversas coisas, né? Primeiro, que ninguém nunca valorizava, agora que tá melhorando, né? Temos um internacional aí agora buscando. Mas, enfim, quando eu decidi parar com o futebol, foi devido às minhas lesões, né? Então, depois eu ingressei ali no IFSU, sou formada em telecomunicações. Somos dois, então. Somos dois. E então comecei a fazer engenharia, né? Troquei de curso dentro das engenharias lá no Sengi. Eu fazia eletrônica, depois passei para produção justamente para começar a trabalhar, porque a engenharia, né, demanda ali 2 turnos. E então comecei despretensiosamente no mercado imobiliário, na imobiliária Carreira, do seu Aníbal, não sei se tu conhece, o Bagé. Conheço. Então, lá eu comecei a fazer aquele papel de agenciadora, né? De como captar o imóvel. Quando eu fazia minhas primeiras visitas, meus primeiros atendimentos, o seu Aníbal me acompanhava. Então, eu acho que aquilo ali, eu acho que o simples, tu começar com o simples primeiro, eu acho que tem uma grande importância, sabe? Onde tu vai procurar o imóvel para o cliente? Onde é que tu pode buscar esse imóvel, né? Então, aí depois teve a pandemia ali, parou tudo, fechou tudo, né? E acredito que, de fato, eu entrei no mercado imobiliário que eu conheço hoje, assim, para trabalhar com lançamentos, né, Murilo, como tu falou. Eu entrei na equipe de lançamentos da Firosolto, tá? Onde no primeiro... Eu vendi ali no seu Aníbal no meu primeiro mês, minha primeira casa foi no Umarama. E depois foi uma casa no Laranjal. E logo ali na Firosolto eu já ingressei na equipe de lançamentos. Depois da Firosolto, né, eu tive um período curto ali, estou fazendo 2 anos hoje na Bagé. Hoje?
Hoje não, daqui uns 3 dias. Tem festa então daqui 3 dias. E uma coisa que eu nunca mais vou me esquecer. Eu já achei que era mais tempo já. Uma coisa que eu não vou me esquecer de quando eu entrei aqui foi com a Luana, quando a Luana me disse assim: aqui tu vai se tornar corretora de imóveis, né? Porque aqui a gente faz todo o processo e eu acho que muita gente vê isso como lado ruim, né? De não ter ali, quando vê, larga os papéis ali. O pessoal faz, mas eu acho que isso nos traz muita experiência de saber todo o processo, de enfrentar os problemas burocráticos, né, tanto do imóvel quanto de proprietário. Eu acho que, de fato, aqui eu me tornei uma corretora de imóveis, né, em todos os sentidos. Então é isso. Acho que todo mundo já sabe um pouquinho de cada um. Eu até queria colocar uma coisa, né, porque a gente falou aqui, todo mundo como começou, essas coisas assim. Mas eu digo para você o seguinte, eu já passei por algumas empresas, né? Mas uma coisa eu tenho para dizer, o maior aprendizado que eu tive foi dentro da Imobiliária Bagé. Porque aqui, assim, ó, em vários momentos, nós todos somos desafiados a aprender para que a gente consiga, sim, mostrar e entender a necessidade dos nossos clientes. Os gerentes da época, que foram meus gerentes, né, me mostraram muito isso. E com o passar do tempo, a gente vai entendendo que o trabalho tem que ser diário, tá? Que o trabalho precisa ser focado, que a gente precisa entender o que a gente está vendendo, a gente precisa conhecer de tudo. A gente tem uma base de aprendizado, né? Que o corretor começa como? O corretor começa agenciando. Esse é o ponto principal, porque todos nós já começamos. Sim. E aí a gente não tinha cliente nenhum. A gente precisava entender que a gente precisava encontrar imóvel, fazer o contato com o cliente, criar relacionamento, né? E isso eu aprendi na Imobiliária Bagé, né? Que em outras empresas que eu trabalhei e o negócio seguinte, chegava lá e vamos lá, e é vender. Aqui eu conheci a profissão de corretor de imóveis mesmo. Sim. Eu acho que a gente tem que ser apaixonado para se manter no mercado imobiliário, porque assim como o Darlan falou, né? Tu entra no mercado, tu pode, quando vê, não conseguir pagar o pão de amanhã, mas tu pode, daqui a pouco, estar de carro novo, né, o Darlan? E eu acho que muita gente tem entrado no mercado imobiliário, isso é uma opinião minha, tá? Por ver a gente ganhando dinheiro, por ver a gente num coquetel legal, por ver a gente em eventos, né? Eles E acham não... que é momento. Eles acham que é o Exatamente. momento. O cara tá assim, eu vou entrar no mercado e eu vou sair vendendo. E não é assim que funciona. Se só tu der que... continuidade no teu trabalho, tu não consegue isso. A minha família e o meu relacionamento são a prova viva do quanto eu abdico do meu tempo e do quanto eu acordo num domingo, por exemplo, tive um insight, vamos lá fazer um vídeo em tal lugar, né? Então eu acho que tem que ser apaixonado pelo que tu faz, em primeiro lugar. E eu acho que tem que ter disciplina. Aquele dia que tu acorda ali na preguiça, sem muita vontade, eu acho que se tu te propôs a fazer naquele dia tal coisa, tu tem que ir de qualquer forma, né? Mas então vamos para os nossos assuntos, de fato. Bagé, o que tu acha, né? O que tu acha que é importante valorizar na hora da escolha de um imóvel? Tu pode falar como investidor, se tu quiser, né? Porque é o que tu é. Morando numa cidade que nem Pelotas, que é uma cidade muito úmida, principalmente a gente tem que pesar muito a posição solar. Uhum. Ou pode ser uma posição que não tenha muito sol, mas que seja um andar bem alto, porque a nossa umidade aqui ela castiga. A localização é imprescindível na hora de comprar um imóvel. A empresa que tu estás comprando o imóvel, tu tens que saber que ela é uma empresa com muita credibilidade, que tu não vai ter problemas futuros. A imobiliária e o corretor que tu estás fazendo o negócio também pesa muito. Graças a Deus, que nem tu falou, Andressa, tem 22 anos de imobiliária. A gente tem muito pouca rejeição. Porque a gente, como tu falou, nós somos chatos no sentido da palavra na hora de fazer um contrato. Na hora, a dona Luana, lá, nossa diretora, ela é muito
muito crítica. Nós temos um jurídico muito forte, mas a gente não dá demanda para ele. Porque a gente trabalha tudo no início do contrato, todas as negativas, tirar toda que é informação possível para a gente não ter problema futuro. A gente tem um volume bastante de negócios por ano e a gente não tem demanda jurídica. Isso, para mim, eu sou muito feliz por isso. Inclusive, também demanda de jurídica trabalhista, tudo que a gente já colocou de pessoal no mercado, a gente já deve ter colocado no mercado. O Murilo falou que aprendeu muito da Bagé. Eu considero que a Bagé é uma escola. A gente já colocou quase 1.000 corretores no mercado. Óbvio que 80% desse número já não é mais corretor, porque uns entram, uns ficam, sabem o que é o corretor, e outros já mudam de profissão. Mas de começar no mercado, quase 1.000 corretores, tenho certeza disso. E fico muito contente quando algum corretor saiu da Imobiliária Bagé para abrir o seu negócio e se lembra das coisas que aprendeu e me fala quando me encontra. Bagé, me lembro daqueles testes, daquelas provas que a gente fazia, os treinamentos de produto. E eu fico muito contente. Isso para mim é uma realização. Então, a Bagé é uma escola. Então, acho muito, muito legal essa reciprocidade que eu tenho das pessoas que trabalharam comigo. Nós estávamos falando antes aqui fora do ar que o concorrente não é um inimigo, né? Nós somos concorrentes, mas nós somos colegas. Eu tenho vários amigos donos de imobiliária, vários amigos corretores, vocês também. Então a gente tem que saber separar as coisas, né? Às vezes a gente é encontrado numa foto com alguma pessoa de outra empresa. Olha lá, se juntaram, que não sei o que. Não, a gente tem uma vida fora do negócio. Foi só para tomar uma cervejinha, né? E algumas pessoas no ramo, assim, a gente às vezes nem fala de ramo imobiliário, né? Joga futebol com corretores, com donos de imobiliária diferente, vai a eventos. E a gente não nem por isso é inimigo. Então eu acho isso muito legal no ramo. Eu fiz muitos amigos também no ramo da imobiliária e essa é a minha vida. Minha vida é trabalhar no ramo imobiliário. Inclusive a gente poderia fazer um time aí, né? Puxando o que o Bagé falou ali, já botou mais de 1.000 pessoas no mercado. Não, quase 1.000. Eu não sei o número, mas dia eu vou fazer esse número. Vamos trabalhar mais ou menos com isso aí. Quando eu fui conversar, minha primeira conversa com o Bagé foi: Bagé, como tu coloca corretor no mercado, tia? Tu e outra imobiliária são as que mais colocam corretor no mercado, cara. Muita é impressionante, gente fala isso. Muita gente. E o Bagé foi claro. Ele disse assim: eu dou a oportunidade. Se o cara vai abraçar, não é comigo. Eu dou a oportunidade, eu dou a estrutura, e se o cara vai seguir na profissão, é com ele. Eu não posso pegar essa pessoa da mão e fazer ele trabalhar. Eu estou dando a oportunidade para que ele faça isso. E com certeza, 20% disso, tudo que ele colocou no mercado, está trabalhando. O resto já abandonou porque achou que era uma barbada. Exatamente. É que a profissão de corretor de imóveis é uma profissão como qualquer outra. Qualquer outra. Tu tem que acordar Nos Estados 8, Unidos, 7, por exemplo, a profissão do corretor de imóveis ela é tão valorizada quanto do médico. Sim. Ela cuida do patrimônio das pessoas, dos investimentos das pessoas. Então, tu tens que estar preparado para isso. Por que comprar o imóvel com corretor? E essa é uma colocação básica no negócio. Tu tem que procurar um corretor, porque o corretor, sim, está cuidando do teu patrimônio, em fazer que tu faça uma compra segura, que tu tenha toda a documentação correta, que não vá ter problema nenhum na hora de fazer a escritura, o registro do teu imóvel. Essa é a função, para isso que o corretor de imóveis estuda e para isso que o corretor de imóveis se aperfeiçoa todo dia, né? Então, nessa condição, hoje, existem muitas imobiliárias dentro de Pelotas. E a gente sabe, a gente fala em concorrência, né? Mas a preparação das equipes da Imobiliária Bagé, vocês podem ter certeza que ela é muito maior do que em qualquer outra empresa. Aqui a gente tem treinamento constante. Aqui a gente tem informação em tempo real, coisa que hoje o mercado precisa, tá? Porque a pergunta que tu fez pro Bagé, né? O que a gente deve valorizar na hora da compra? A minha resposta é como um corretor de imóveis, entendeu? Porque
Porque vai chegar até mim o cliente que quer comprar para investir. Vai chegar até mim o cliente que quer comprar para morar. E essa é a minha função, orientar ele nessa escolha. O cara que quer comprar para investir, que quer gastar menos para ter um retorno maior a longo prazo, eu vou indicar para ele uma situação. O cara que quer comprar, que é o imóvel da vida dele, que ele vai ficar nesse imóvel para sempre, eu vou fazer uma busca diferente dessa do investidor. Então a gente tem que entender a necessidade dessa pessoa que quer comprar o imóvel conosco, né? Identificar a construtora correta, que hoje, dentro da Imobiliária Bagé, nós trabalhamos com empresas sérias, tá? Isso é uma outra situação que não tem discussão dentro da empresa, entendeu? A gente precisa se cercar de pessoas sérias, corretas, que aí a gente tem condição de fazer um trabalho melhor. Até porque a empresa tem um nome a zelar, né, Bagé? Isso é uma coisa boa, mas é um problema também, né? Porque o Bagé sou eu, né? Então, se algum de vocês ou algum corretor prometer pro cliente que vai ter piso o apartamento e o apartamento não vai ter piso, respinga em mim depois, né? Então, por isso a gente é muito chato em treinamento e os corretores saberem o que estão falando, para não dar problema futuro. Aí... Puxando o link ali do cliente investidor que vem até a gente, né, o Murilo, eu acho que para esse cliente investidor, eu acho que para moradia é muito pessoal, né? Porque às vezes tu dá uma orientação de onde está expandindo, onde tem uma curva ascendente e acaba que a pessoa gosta daquela outra localização por N motivos familiares, de trabalho, enfim, né? Mas eu acho que para o investidor, eu acho que a localização é uma ênfase muito, muito boa, assim, em relação no que valorizar do mercado, onde que valoriza, né? Então, tu tem que procurar um local que está expandindo, um bairro que ali tem as suas vias de acesso, né? Que sejam boas, onde tem a mobilidade, onde, por exemplo, aqui em Pelotas, a gente cita ali a situação ali centro-porto, né? Para quem a gente tem como o cara da Otimiza nos falou aquele dia, tem 22 mil alunos, né? Alunos, né? Então, eu acho que para o investidor ele tem... alunos universitários. Universitários, Então, eu acho que tu tem que saber direcionar esse cliente para onde que está expandindo, para onde que de fato vai retornar o investimento dele, né? Isso daí é fato, entendeu? A gente precisa, sim, orientar, mostrar, né? Aonde esse cara vai conseguir se remunerar mais. Esse cara que é investidor, né? Né? Onde ele vai ter a oportunidade de se remunerar mais, aonde ele vai ter um público maior para daqui a pouco procurar uma revenda, um aluguel de temporada, um aluguel de mês fechado. Tudo isso a gente precisa entender, mas a gente precisa também estudar o mercado para a gente conseguir fazer essa consultoria que todas essas pessoas que chegam até nós, elas buscam, entendeu? Porque a grande maioria são leigos, não entendem, né? Então a gente tem que entender. Hoje a gente tem expansão, a gente tem o Parque Una, a gente tem o bairro Quartier, né? A gente tem alguns lançamentos ali na região das universidades, como a gente está falando. Então, esses são imóveis que são imóveis, na grande maioria, para investidores. Né? Então a gente consegue, se a gente tiver conhecimento, logicamente, a gente consegue ajudar essas pessoas a fazer a melhor compra. Tá sendo a tendência agora os bairros planejados, né? E a gente vai falar mais disso com o nosso grande mestre Darlan depois. Mas é isso, então. E me diz o seguinte, então, para ti, Murilo, já que o Bagé respondeu a primeira. Investir em imóvel para ti traz retorno financeiro rápido? Qual é a tua visão sobre isso? Vai depender do investimento que tu quiser fazer, entendeu? Eu acho que o melhor investimento, se a gente pensar em investimento, ele tem que ser um investimento a médio prazo, né? A curto prazo, sim, tu pode ter lucro, tu pode ter ganho, mas ele vai ser muito menor do que o investimento a médio e longo prazo.
Tá? Hoje a gente tem, na grande maioria das construtoras, aí, um prazo de entrega. Estou falando para quem compra na planta, tá? É uma média aí de 36 a 42 meses de entrega. Tá? Hoje existe uma valorização histórica, tá? Do cliente que compra no lançamento aí, de uma valorização entre 25% e 30%, dependendo da localização, dependendo do ticket de produto, tá? Mas eu vejo sim uma possibilidade de valorização real, tá? Porque hoje quem compra imóvel, tu pode ter certeza absoluta que não erra. Não erra. Hoje a gente tem bastante gente aí no mercado financeiro, né, não querendo investir em imóvel, mas eu te digo o seguinte, assim, ó, a lucratividade vai ser muito maior se tu sim comprar um imóvel. Essa é a minha ideia. E eu acho que sim, tu pode ganhar a curto prazo, mas tu pode ganhar muito mais a médio e longo prazo fazendo esse investimento. Até porque investir em imóvel é uma liquidez a liquidez é longo prazo, né? Não dá para dizer que é a curto prazo, porque não é um ticket aí que é volátil, né? Ele é mais sólido, né, Bagé? Tu como investidor, o que tu tem para nos falar aí sobre isso? Não, tudo que eu tenho, eu sempre investi em imóvel. Eu até brinco às vezes com alguns colegas que compram carrões e coisas. Eu gosto de matrícula, eu sempre brinco. Não gosto de DUT. Eu acho que, como o Murilo falou, o imóvel é o investimento mais seguro. Às vezes não é mais rentável, né? A gente tem o mercado financeiro competindo. Às vezes nós estamos em cima, é uma curva, e o mercado financeiro está mais embaixo. Daqui a pouco o mercado financeiro está mais em cima, como no momento agora, que os juros, a taxa Selic está alta. Então, quem tem dinheiro na conta tem um rendimento muito bom e no momento não pensa no imóvel. Mas a gente tem eleições domingo, daqui a pouco vira a chave de novo e o pessoal começa a ter pouco rendimento na conta e começa a querer comprar imóvel. E o investidor tem que acertar onde ele compra, porque eu concordo com o Murilo no percentual que ele falou, mas tem uma coisa muito importante. Se a construtora acerta na localização, acerta no valor e vende tudo ou quase tudo no lançamento, isso só é bom para o investidor. Por quê? Porque a construtora fica sem estoque e o que a gente compra vai valorizar muito mais, porque não tem. A gente já teve aí situações, a gente está para ter um lançamento no Parque Una agora essa semana, e o último lançamento de salas no Parque Una vendeu 100%, e faltou sala. Então, é óbvio que, como faltou sala, se alguém quiser comprar uma sala no Vanguarda, que foi esse empreendimento, ela vai valer mais, porque não tem para vender. Então, os condomínios fechados de lotes é a mesma coisa, né? Quem comprou no Lago de São Gonçalo, que acreditou há 12 anos atrás, hoje a gente passou a casa de R$1 milhão no valor de um terreno, que lá no lançamento custou 250. Eu me lembro. Então, isso quer dizer que se tu não tem, o imóvel passa a não ter valor. Tu pode até dar uma avaliação para o cliente e o cliente pode até vender por mais, porque não tem. Então, a gente não sabe pesar. Então, se o investidor acertar o local e a consultora acertar o valor, essas coisas assim, a gente não tem como perder dinheiro em imóvel, pelo contrário, só ganhos, né? Eu recebo muito aquele cliente, tá? Que eu vendo muito em planta, né? Eu vendo imóvel pronto, mas a minha especialização, assim, que eu considero é em planta. E eu recebo muito aquele cliente que quer comprar hoje, mas já quer revender daqui a um ano, tá? E eu não vou atender a expectativa desse cliente, tu entende? Porque o que acontece? O que eu vejo hoje em mercado, né? Daqui a um ano, a não ser exceções de Vanguarda, Miramar lá no cassino, que vendeu em 3 horas, tá? Tu vai ter estoque da construtora, né? Esse estoque da construtora, por mais que já tenha tido ali a certa valorização, né? Vai estar competindo com o teu imóvel. E aí, daqui a pouco, como acontece muito aí, daqui a pouco tem uma campanha de descontos e tu não vai conseguir competir
né, com uma construtora que vai mal ou bem vai te facilitar na condição de pagamento, e a pessoa que for comprar desse cliente que já comprou no lançamento vai ter que pagar tudo que ele já pagou, né? Então, fica difícil isso. Então, eu acho que o ideal é o cliente comprar aquele imóvel e, no mínimo, aí, né, pensar a longo prazo para que tenha certa valorização exata e para que possa depois retornar um dinheiro bom para o bolso, né? Porque ali o Miramar, o Vanguarda, foi exceção, né? E a gente tem exemplos do Miramar, né? É. A gente tem exemplos de Miramar que no lançamento pagaram 420 mil e hoje eles estão valendo 600 mil reais, isso 2 anos atrás. Então, a valorização do imóvel, e isso a gente pode Isso tudo fazer. porque, né, o Miramar é de frente para o mar, né? Exatamente. Não tem empreendimento de frente para o mar. Não tem. Então, a escassez também faz com que, né, tu tenha uma valorização boa. Mas pode pegar qualquer imóvel na cidade. Pega um imóvel em 2 mil. Tu pode pegar o teu imóvel lá, custou 40 mil reais. Pega esses 40 mil reais em 2 mil e faz a evolução do teu dinheiro. Tu vai ver que 40 mil reais naquela época é bem diferente do que é hoje. E o teu imóvel hoje vale muito mais do que aqueles teus 40 mil reais naquela época. Exatamente. E como tá dando certo, né, o Airbnb no Parque Una, né, o Darlan? Muito, muito. Isso é tendência. É a tendência. Isso é tendência. Isso vai seguir. A renda, vamos dizer assim, que é a renda passiva, né? A questão do aluguel ali, não só o convencional, mas eu acho que o Airbnb tá muito forte. E também ter uma menina ali direcionada para isso, acho que ajuda bastante, né? Porque o investidor, ele não quer se envolver com nada. Ela faz tudo. Isso é importante, tu não precisar te envolver. O cara que investe também, ele quer investir. Tá aqui meu dinheiro, toma. O resto não é comigo. Eu quero rentabilidade. Pronto. E tu ter alguém que faça isso para ti é fundamental. E com lucro, né? Porque tu tá pagando por um serviço. Porque quando o cara compra um imóvel de ti, ele não está comprando o imóvel, ele está comprando um serviço teu, tu está vendendo um serviço para ele. Ele está comprando o imóvel do proprietário, tu está vendendo serviço. E lá é a mesma coisa, a Carol, ela vende um serviço muito bom e o cara, quando ele é remunerado por isso, ele fica, né, nas alturas. Investi, mas meu dinheiro está retornando e de forma bruta, né? Claro. Eu acho que a segurança que é o investimento em imóvel também conta muito, né? A questão ali de adquirir patrimônio, né? Porque eu não sei se alguém aqui investe ou já investiu em criptomoeda. Não, eu nunca investi. Nunca investi. Várias ofertas, mas eu fugi, eu sei como então, eu não sei se vocês acompanharam, mas eu acompanho um pouco desse tipo de coisa, porque vai surgir cliente que vai tentar argumentar algo nesse sentido, né? É que a criptomoeda tu já tem mais risco, né? Tem que ser um cliente muito arrojado para investir, porque tu, assim como tu pode ganhar bastante, o tombo quando perde também é forte. Pô. Então, o imóvel a gente pode até não ganhar o que a gente idealiza, mas a gente nunca vai perder imóvel. Imóvel não perde nunca. Eu acompanho alguns players do mercado imobiliário, eu acho que tu também acompanha os mesmos que eu, né, Darlan? Mas assim, teve até uma palestra de um cara que se chama Ricardo Martins, tá? E ele falou do overview que teve do mercado imobiliário em 2022, porque agora, em maio, não sei se vocês viram, e eu sou a prova certa disso, tá? Eu tinha um cliente que ele mexia assim com cripto, ele era economista. E ele, por acreditar no meu trabalho, né, me comprou 2 imóveis. Eu disse, eu vou pegar um bônus então e vou te dar esse dinheiro para tu brincar aí para mim e ver o que vai acontecer, né? Eu disse, eu não entendo nada, tu que vai cuidar. Cara, é impressionante. Esse cliente, infelizmente, tá? Ele acabou com o meu dinheiro, tá? E, inclusive, com um dele, ele teve que destratar um dos imóveis no qual ele me comprou. E a gente viu em maio ali... o investimento das pessoas indo pelo ralo, assim, em questão de segundos, assim. Isso não vai acontecer no mercado imobiliário, né? Eu tenho na família esse exemplo. Tá? Eu tenho na família. Então, não vai acontecer, por exemplo, são exceções. Por exemplo, uma guerra vai desvalorizar ali um determinado local. A questão política, pública também, talvez. Pode ter problema político, pode ter guerra, mas se o imóvel está registrado no teu nome, Andressa... É a maior segurança que tu tem.
E Tem ninguém... O dinheiro no banco ou dinheiro em aplicações financeiras, ou bolsa, ou criptomoeda, ou qualquer outra coisa parecida, ele tem risco. Mas o imóvel é zero risco. Às vezes a gente tem que ser um pouco conservador, né? Inclusive esse É óbvio imóvel... que tem que botar os ovos em outra cesta, né? Mas não precisa colocar tudo, né? E esse imóvel pode te trazer, por exemplo, esse teu cliente, se ele tem um imóvel, ele podia muito bem se rentabilizar com o próprio imóvel, dando ele como garantia, né? Então o imóvel ele tem vários nichos onde tu consegue captar recurso através do teu imóvel, ou vendendo ou dando ele como garantia para te rentabilizar para outros negócios. E o Murilo já falou um pouco pra gente da importância de comprar um imóvel com um profissional, né? E a gente também tem a importância da parte jurídica ali, que tu mencionou também, a Luana. Por que vocês acham, assim, que ainda existe muita gente tentando buscar comprar direto ou, sei lá, buscando tentar comprar direto da construtora? Porque eu acho que ter um profissional nesse meio, além das orientações e de a gente vivenciar, né, negócios o tempo inteiro, então a gente sabe o que dá, o que não dá para fazer, as possibilidades, eu acho que a gente defende o interesse do cliente, tá? E eu nunca defendi os meus interesses, eu sempre defendi os interesses do meu cliente e, consequentemente, eu obtive resultados, né, e consegui aquilo que eu queria, né, que é aí talvez estar em primeiro lugar de vendas ou enfim, né? Mas eu acho que qual é a devida importância da gente, assim? Por que de fato a gente está aqui, tu entende? Eu acho que a gente precisa fazer o cliente entender isso. Eu acho que a gente faz a diferença na vida das pessoas, tá? E assim, ó, eu ouvi uma frase pergunta, tá? Felicidade dá lucro? Dá. E tua consciência também, né? Então, a gente... eu acho que essa parte que busca comprar direto com o proprietário, direto com construtora, ela é infinitamente menor do que aquela que confia no profissional. Óbvio que já diminuiu um monte, né? E isso só o corretor de imóveis, que hoje a profissão se chama corretor de imóveis, mas ele tem que ser um consultor de negócios para que a pessoa que está comprando com ele tenha total segurança. E essa pessoa também mostrar para outras pessoas do convívio dela que aquele profissional que atendeu ela é o profissional certo e que vai trazer segurança para o negócio dela. Essa segurança jurídica, essa segurança de investimento, isso tudo, a pessoa que está atendendo o cliente, o corretor, ele tem que entender que ele precisa estar ciente, ele precisa ter domínio de tudo para que isso não aconteça. Fulano de tal comprou um imóvel com, aquele cara sabe, isso vai indo, e vai te trazer credibilidade para ti e para a empresa, né? E transparência, né? Eu acho que é por isso que eu escolhi o nome do meu projeto como Preto no Branco. Eu acho que tem que ter transparência nos teus negócios, entende? Na medida que tu tem transparência, eu recebo muito elogios dos meus clientes em relação a isso. Não tem como o cliente não te indicar ou não fazer um negócio de novo contigo, né? Enfim. Tu, Murilão. Não, essa condição. Como o Bajé falou, né? Isso diminuiu muito, né? Mas ainda existe. Por quê? Eu sou chato na condição do conhecimento. Entendeu? Eu sou chato nisso. Por quê? Porque todos nós que sim somos corretores de imóveis, nós precisamos entender de tudo, desde a documentação, desde as negativas, desde o ITBI, o IPTU, a matrícula, o registro, a escritura. Porque eu conheço pessoas, sim, que compraram imóvel direto, tá? Tiveram problemas. Eu conheço pessoas que compraram imóvel com um corretor de imóveis formado, né? E tiveram problemas, entendeu? Então, a gente, para mim, toda pessoa que vai comprar um imóvel, ela sim precisa de um corretor, para não ter aquela surpresa desagradável no futuro que pode acontecer. E se procurar Imobiliário Bagé, né, mais condição de segurança ainda ele terá, porque aqui a gente se certifica de tudo que pode dar errado no negócio. E se tiver uma pontinha de possibilidade de dar errado,
a gente mostra isso pro cliente. Isso nos faz ter credibilidade, isso nos faz ter transparência e isso faz com que o cara nos indique pro próximo amigo dele que queira comprar um imóvel, o parente dele. É que o cliente, ele não sabe de todo o processo que a gente faz, né? Da gente sentar uma tarde e começar a selecionar os imóveis através das características que eles nos solicitou, né? Desde a visitação, da verificação do imóvel ali juntamente com o cliente, a documentação necessária, todas as negativas, tanto do imóvel, tanto do proprietário também, né? O levantamento dessa documentação, a parte jurídica lá, pegando os casos mais difíceis, né? Mas é que a gente às vezes tem uns casos mais difíceis, mas tem muita gente que desconhece o que de fato a gente faz. Muita gente que acha que a gente acaba só levando o cliente para ver o imóvel, e não é só isso que a gente faz, né? Então, por isso que eu trouxe esse assunto para a mesa, para ver se a gente consegue fazer esse cliente entender o que de fato a gente faz como profissional. Corretor não é Uber, né? Corretor não é Uber. Então, né, corretor é um especialista em imóvel. Não, e nós como empresa, são inúmeras vezes que a gente não concluiu o negócio por o negócio ter risco. Uhum. E óbvio, né, que o corretor quer receber a comissão, né, Andressa? O gerente quer, a imobiliária também quer. Mas muitas vezes a gente deixou de fazer negócio. Entendo o lado do corretor de ficar brabo, mas a gente não teve passivo disso. Uhum. E também, como o Murilo falou, já vi muita gente querendo comprar direto e coisa, e aí cai aqui para nós tentar resolver o problema da pessoa. Então, o cara faz uma volta. Então, o barato sai caro. Eu acho que qualquer coisa, se tu tem que te medicar, tu tem que ir no médico, o médico te dá um remédio, se tu tem que algum auxílio jurídico, tu tens que ir num bom advogado. Eu acho que todas as profissões têm que ser respeitadas. E a nossa é uma profissão que, infelizmente, algumas pessoas não respeitam porque acham que estão ganhando uma vantagem. E essa vantagem lá na frente pode se tornar um pesadelo bem forte para o cliente. Então, é muito melhor tu comprar com o corretor de imóvel, com uma empresa com credibilidade. Até ontem teve uma matéria no Fantástico sobre essas fraudes, né? Até de síndicos vendendo imóvel. Imagina, o imóvel foi retomado pelo condomínio e eu estou revendendo. E negócio de milhão. O cara movimentou 2, 3 milhões de reais fazendo isso. Né? Eu lembrei de uma coisa agora. Me aconteceu agora, umas 3, 4 semanas atrás. Uma colega me indicou uma pessoa que era síndico do prédio. Disse assim, dá uma ligadinha lá, Andressa, vê se tu consegue algum imóvel para tua cliente lá, porque era lá nesse prédio que a minha cliente queria, né? E esse síndico, ele acabou dizendo assim, eu tenho aqui, na verdade, deixa eu dar uma conferidinha amanhã para ver se eu não tenho mais algum outro. Ele tinha só um kitnet, tá? Aí ele fez a ligação para ele, ele disse, não, realmente eu só tenho esse kitnet, mas assim, ó, tal valor... e tu coloca a tua comissão, tá? E eu, mas é tal valor com a minha comissão. Ele já tava embutindo 6% e queria que eu colocasse ainda mais 6%. Daí eu perguntei pra ele, mas tu é corretor de imóveis ou o imóvel é teu, né? Por que tu acha que tu tem que acrescentar esse 6%, né? Questionei ele. Ele, não, porque o imóvel sou eu que tô vendendo. Eu achei um absurdo, ele queria que eu colocasse 12% de comissão na minha cliente, né? Então, isso é uma coisa que não condiz comigo e que eu não venderia aquele kitnet, por mais que a minha cliente quisesse, né, aquele prédio. Eu achei um absurdo aquilo. Mas é isso. Esse tipo de profissional que não é regularizado e quer tirar vantagem e vai acabar estragando o negócio, porque ele acha que ele vai ganhar uns 6% e é isso, né? Não tem mais nada. Mas é que eu fiquei Esse me perguntando... Esse profissional, ele tem que ser denunciado. Eu fiquei me perguntando... Infelizmente, tem que ser denunciado no Cresci, porque ele tem que ser um profissional com conhecimento. Mas é que não é nem por isso. Eu fiquei me perguntando por que ele iria ganhar os 6%, tu entende? Porque qual é o trâmite? Ele se acha no direito, como ele conhece o dono do imóvel, ele se acha no direito. Mas é que ele não entende que existe um processo de venda, não entende. Entende? Ele não sabe. Eu fiquei perguntando o que tu vai fazer para ganhar esses 6%, entende? Então ficou muito... Fica chato, né? Fica chato.
Mas então, vamos pro nosso último assunto, que é as tendências do mercado imobiliário para 2023. A gente teve o Darlan Brasil, que nos representou no Conecta Imob. Darlan Conecta, né, Bajé? O Darlan Conecta. É o maior evento da América Latina, né? É o maior evento imobiliário da América Latina. O que tu vivenciou lá, Darlan? Tinha aproximadamente aí 5.600 pessoas, foi bater o recorde o evento, né? E dentre tantas coisas que foram vistas e faladas, e até falar um pouquinho disso, a troca de experiência com profissionais e o entendimento do mercado de outras localidades é impressionante. Tu começa a ver que, primeiro, a gente está muito distante daquele centro, né? Pelotas ela está muito distante da realidade de São Paulo, muito assim, muito anos-luz. Em contrapartida, outras cidades que a gente considera uma cidade top, uma cidade boa, né? Pelotas está muito próxima e até com maior entendimento do processo e dos negócios do que essas cidades. E isso é bom, muito bom. Porque as pessoas, conversando com as pessoas de lá, muita gente dizia, nossa, não sabia que Pelotas era assim. Não sabia que essa cidade era assim. Eu falar que a imobiliária tinha 6 unidades aqui na cidade, eles, nossa, mas como vocês conseguem botar 6 unidades? Eu disse, olha, é uma cidade de 350 mil habitantes, e ainda tem mais estudantes, e isso permite, né? Então, eles se impressionaram também com o tamanho, quanto corretor, tem bastante, tem bastante. Ah, mas vocês são quase uma Lopes. Eu disse, não. Não, a Lopes já está até vendendo franquia. Chegaremos lá, né? Vamos lá, Chegaremos vender franquia, né? Mas, e sobre o que eles comentaram, assim, sobre as tendências aí para 2023, muda. Eles têm uma ideia de fazer uma avaliação através de dados, né? De dados. Então, como é que é o nome? Zap? DataZap. DataZap mais, não é? Isso, DataZap mais. Isso. E ali tu pode entrar ali, tu baixa um arquivo onde tem tudo que tu precisa saber. Pessoas compram mais, de quantos anos, e o que compram mais. Então, é um sistema ali, é um software que te dá todas as respostas, né? Mas isso depende do mercado, depende do lugar. O que aqui a gente sabe? O Bajé já falou. Localização é imprescindível aqui. Imprescindível. Posição solar também. Pelotas ela precisa de uma posição solar boa, a gente sabe disso. Hoje em dia a gente tem as tecnologias que também é tendência, tecnologia de isolamento acústico e térmico. Isso também, daqui a pouco tu não tem uma posição solar boa, mas tu tem essa tecnologia no empreendimento, né? E a localização, foi falado bastante, a característica do imóvel. Acho que a característica do imóvel também, aqui... Acertar o produto, né? Acertar. Fazer a pesquisa, entender o que o cliente quer. Isso, entrevistar 2 ouvidos e uma boca, né? 2 ouvidos e uma boca, escutar muito, escutar. É a palavra, escutar o cliente e entender, para tu poder, sim, mostrar para ele o que o mercado tem naquele momento. E o nosso mercado a gente sabe que, como tu já citou lá no início, os lofts no Parque Una hoje, eles estão muito bem vistos, eles estão com uma rentabilidade para os proprietários alta, e a alta procura por isso. E a gente não tinha noção até estar lá dentro. Eu não tinha noção disso. Eu não sabia que o nosso mercado hoteleiro ele é tão defasado, e fazendo com que as pessoas busquem moradias, né, por temporada, por passagem. Então, Pelotas, as pessoas estão ficando, sim, bastante. A gente sabe que também lá que, se tu pegar e pesquisar agora, quero um apartamento lá no Parque Una agora, bota aí para sexta-feira, de sexta a domingo, talvez não tenha. Fiz essa pesquisa ontem. Não tem. Não tem. Então, isso vai seguir. Essa tendência. Tu tem ideia de quantos apartamentos mobiliados tem lá no Parque Una para aluguel de Airbnb?
essa menina, ela cuida, se eu não me engano, de 16 apartamentos. Ela está cuidando de 16. E ela não cuida de qualquer apartamento, Não. que eu fiquei sabendo. Não, tá? não. Tem que ter ali Tem que a tá- mobília ela te passa um específica. checklist. A gente Passa está falando de checklist. Parque Una, mas É. o Airbnb ele tá forte em toda a Não, cidade. ele está forte em toda a Até, cidade. até no Fragata tem imóveis mobiliados que estão sempre alugados. sim. né? Não, o Airbnb, centro... Laranjal, Casas Laranjal. Isso aí, Eu atendi uma investidora agora semana passada, que eu e o Bagé, a gente andou conversando sobre os lofts. E a gente entrou num loft ali que não estava mobiliado, planejadinho, assim, né? Com todas as condições que precisa pro Airbnb, né? E a gente deu uma conversada ali com a menina do Parque Una e ela não... Porque ela tem nota no aplicativo, tu entende? Ela não pega qualquer imóvel ali, porque ela sabe quais são as necessidades daquele cliente que vai ali passar 1 ou 2 dias, entendeu? ela tem que ser uma super host, né? Que é a top, né? No Airbnb, porque se tu é bem avaliado. Tu estando bem avaliado. E isso é na cidade inteira. A gente fala em Parque Una lá porque a gente está mais acostumado, né? Que bairro planejado tem sido a tendência, né? Total. Condomínio clube também tem sido a tendência, com todas as tecnologias, não só tecnologias de fato, mas as ambientais também, tu entende? Reservatório, captação, isso tudo faz a diferença. tecnológica, tu tendo um Wi-Fi disponível. Sabe que aconteceu algo muito interessante num atendimento há 2 semanas atrás, onde o cliente perguntou assim: vem cá, mas por que esses prédios aqui não tem sauna? E aí estava passando o dono da construtora, um dos sócios, e o cliente aqui quer fazer uma solicitação. Ele quer saber por que não tem sauna nos prédios. E isso é uma busca. As pessoas não querem mais se deslocar tanto. Se isso acontecer, se o cara fizer um condomínio, que hoje a gente já tem os horizontais, né? Mas dos verticais, nem todos eles têm toda a infraestrutura. E isso está se tornando, as pessoas estão buscando cada vez mais tu poder ficar, tu sai para trabalhar, mas quando tu volta, tu tem tudo em casa. Tu não precisa se deslocar, né? Tu tem até um mercadinho ali, um mercadinho 24 horas, self-service, que tu vai lá, compra, né, e paga e não precisa de ninguém te atender. E isso o pessoal busca. Outra coisa que eu noto que vai seguir e vai aumentar óbvio que tu tem aquela função de tu ter um espaço integrado, onde todo mundo quer ficar aqui, mas as pessoas, depois da pandemia, começaram a buscar um espaço reservado. Eu preciso estudar ou eu vou ficar... Agora, exemplo, estava lá visitando a Idealiza em São Paulo e tinham 3 pessoas trabalhando, o resto estava em home office. E isso é normal. E isso vai acontecer. Bastante gente vai seguir trabalhando em casa. As empresas diminuíram um espaço físico, por mais que elas tenham aumentado o tamanho da sua equipe, essas pessoas estão trabalhando em casa. É a herança da pandemia, né? Eu acho que o Skype, o Zoom, o Google Meet, tudo aquilo que a gente já estava utilizando agora, mas eu vejo que agora que retornou, né? As pessoas estão querendo se encontrar, né? E eu acho que vai ser um processo meio que híbrido, assim. Dependendo da vida da pessoa, se é meio corrida, se não é meio corrida. Se ela gosta, né, de ser atendida pelo meio online, agora também vem o metaverso, que vai vir forte, né? Então, eu acho que a gente tem que saber o que o cliente prefere, né? E fazer um bom atendimento, seja ele de forma presencial ou seja ele de forma online, porque ali a gente consegue compartilhar a tela e dar todo o atendimento como se a pessoa estivesse no presencial. E cada vez mais a gente atende investidores que não são daqui, tu entende? É contrato digital, às vezes o cliente nem conheceu o local, por acreditar no teu trabalho ou por tu ter feito argumentos ali que ele considera que tem lógica, tu entende? Sim. Então eu acho que vai ser muito híbrido esse processo de vendas e esse processo de entender como que o imóvel funciona, ou como é que ele que localização, enfim, né? Para isso de imóvel com maior espaço, maior área útil, né? Normalmente isso deixou de lado o investidor, e sim para quem quer morar, né? O investidor ele está buscando rentabilidade, né? Né? E alguns ainda preferem esses imóveis. Temos clientes, né, que só compram imóveis de 2 quartos para cima para investir. Eles não querem saber de loft, né? Então
Isso tudo vai do entendimento do cliente. A partir do momento que tu faz a entrevista e tu entende bem aquilo que ele quer, tu direciona para a melhor opção para ele. A entrevista, né? A entrevista. Isso é um calcanhar de Aquiles que a gente tem na profissão, entendeu? Porque é uma profissão, como a gente já conversou aqui, que roda bastante, que acontecem essas coisas. E a grande maioria das pessoas não está preparada para uma entrevista correta com o cliente. A maioria, né? E tanto que nem ficam no mercado, né? Isso é a base de um atendimento, é a entrevista, é o escutar mais do que falar, que todo mundo já disse aqui hoje, entendeu? Não sair vomitando informações técnicas, né? E nem de produto, né? Exatamente, entendeu? Nós não somos demonstradores de produto. A gente precisa entender que nós precisamos identificar todas as necessidades dos nossos clientes para que a gente consiga encaixar ele na melhor opção dentro do que ele procura. Isso para mim é o princípio básico, né, de um atendimento para venda de um imóvel na planta. Ou até para um imóvel pronto, né? Mas basicamente porque eu gosto do imóvel na planta, né? Eu sou apaixonado por isso. O imóvel na planta é mais ou menos que nem comprar um carro zero, né? É isso aí. Tu tens que saber tudo que... Tu tens que ter conhecimento total do que tu está vendendo para o cliente e do concorrente também. Também. Então, o pessoal que vende carro, eles estudam o lançamento do carro novo e estudam a concorrência. Porque tu tem que ter argumento para bater quando o cara te diz que viu o carro da outra marca, que tem tal coisa, e tu tem que saber que tem também. Então, conhecimento é tudo. Para mim é fundamental. Mas então tá, queria agradecer a presença de vocês, tá? Por ter aceitado esse desafio, que eu acho que é um desafio para todos nós, né? Tentar inovar. Não é fácil vir aqui e fazer o que a gente está fazendo. E foi uma honra vocês terem aceitado esse convite. Agradeço imensamente mesmo. E a gente está finalizando, então, o primeiro episódio do Preto no Branco. E espero que vocês compartilhem, que vocês curtam, que vocês enviem para aquelas pessoas que querem ter um pouco de conhecimento a mais no mercado imobiliário, né? E esperem pelos próximos, que com certeza a gente vai seguir com esse projeto. Que legal, Andressa. Parabéns pela tua iniciativa aí, muito legal. Parabéns pelo projeto. Vai ser um sucesso, pode ter certeza disso, Andressa. É isso aí. Continuidade agora, né? Tá certo. Então agradeço aí. Até os próximos.